cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Micaela, me dá o celular para eu apoiar aqui. E aí a igreja tem recebido bastante, para a glória de Deus. Lembrando aqui, dúvidas, está ali o professor Marcelo, os nossos apóstolos estão na casa, eu estou aqui. É claro que dúvida vocês não vão tirar com quem gerou normalmente, né? Vocês vão atrás de outra pessoa, então estão aqui os nossos apóstolos e o Marcelo, que pode estar auxiliando vocês, mas se vocês gostarem de tirar dúvida comigo também, serão bem-vindos em nome de Jesus. Conforme o apóstolo falou, nós estamos na série Escatologia. Olhei para frente, me lembrei que a minha ferramenta ficou em casa. Mas vamos em frente. Então, a série ela tem acontecido já há algum tempo, então quem está aqui e não acompanhou, sinta-se à vontade para ir nos canais da igreja, assistir a série. Mas aqui nós vamos dar continuidade hoje com o Juiz Eterno. Então, nós estamos naquela pegada de o que é o reino de Deus na Terra, o que a gente entende por arrebatamento, os entendimentos de arrebatamento. Nós estamos nessa pegada de estudo. E eu falei com vocês sobre o arrebatamento. O Marcelo veio trazendo as ressurreições. Estou pegando aqui as últimas, tá? E agora eu vou falar do juiz eterno. Então, tem o arrebatamento, temos as ressurreições, né, que no arrebatamento você tem ali primeiro os mortos, depois nós que estamos vivos. E aí tem 2 tipos de ressurreição que o Marcelo explicou na aula anterior. Assim como nós temos 2 tipos de juízo. Tá? Nós temos... Quem sabe aqui que a gente tem 2 tipos de juízo? Não vão levantar a mão. Tá bom. São 2 tipos de juízo. Nós temos o juízo de quem foi arrebatado, sim ou não? Sim ou não? Quem for arrebatado vai ser julgado? Chuta, gente. Sim? Não? Mas quem for arrebatado vai ser julgado, vai ser condenado? Sim ou não? Não. O arrebatado é aquele que creu que Jesus é o Filho de Deus, que veio em carne, que caminhou aqui nesta terra, que morreu por nós na cruz do Calvário, ao 3º dia ressuscitou, e foi assunto aos céus, e ele voltará. Quem crê no Senhor Jesus será... Ponto. Mas, quem aqui está satisfeito com a salvação? Deus tem algo a mais, além da salvação, para o arrebatado? Sim ou não? Sim. Então, nós temos as pessoas que, uau, só Deus ser salvo, está ótimo, Jesus. Eu vou passar ali, ó, pum, entrei. Né? Quase sendo empurrado, alguns, por pai e mãe, chutado, bora. Mas o importante é ser salvo. Então, a gente escuta muito que o importante é ser salvo, mas dentro desta salvação existe um acúmulo de ações suas que vão estar no seu livro. Vocês sabiam que cada um aqui tem um livro, certo? Chama-se o livro memorial. Quem foi encontrado no livro da vida é aquele que recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador e foi salvo. Mas aí depois vai dizer, Deus, vocês acham esse telão grande? Sim ou não, gente? Aí Deus vai mandar abrir um telão
mega gigante. E você não vai ser a única pessoa lá naquela sala. Todo mundo verá a sua vida, a sua história, aquilo que ninguém viu no telão. Porque as suas ações importam. As minhas ações importam. Quer ver um negócio aqui interessante? Quem aqui está ao ofício da igreja? Tem um ministério, tem um serviço, está na equipe do serviço? Levanta a mão com muita força e alegria. Muito bem. Aqueles que levantaram a mão com muita força e alegria, prestem bem atenção no que eu vou falar sobre o fato de você estar trabalhando. E aqueles que não levantaram as mãos, analisa o fato de você não estar servindo. Porque as suas ações vão impactar grandemente lá no tribunal de Deus. Você lá não vai ser condenado. Lá você, não, te chamei, mas olha só, no seu memorial tá meio ruim. Vai para o inferno. Deus não vai fazer isso. Deus, ele é organizado. E Deus usa o tabernáculo para Israel para demonstrar a ele a organização do céu. O tabernáculo é uma sombra daquilo que está na glória. E quando você olha o tabernáculo, a sombra dele é a sombra da cruz. Eu já falei aqui uma vez. Mostrando que o tabernáculo remete a Cristo. Quando você olha a organização sacerdotal, a organização da igreja, uma gestão de culto do Senhor, você vê a sombra da organização do céu. É só uma pequena introdução, tá? Então, você vê que tem o sacerdote da casa, sim ou não? E esse sacerdote no céu se chama Jesus. Acompanha com a tia gosta de resposta, ainda que esteja meia bomba, mas é bom ter ação. Então, existe sacerdote no céu, sim ou não? Qual é o nome dele? Muito bem. Existem os ministros no céu, sim ou não? São os anjos. Existe um coral no céu? São os anjos. Existem os homens da batalha espiritual no céu? São os arcanjos. Existem os adoradores intensos, incessantes, o ministério de louvor do céu, além do grande coral, sim ou não? São os querubins. E assim nós vamos trazendo a organização do céu para a igreja. Existem aqueles que estão a serviço do reino de Deus, seja lá no paraíso, seja na árvore da vida, fazendo alguma coisa. Né? Quem viu aqui a visão do apóstolo Jefferson sabe que tem esse tipo de administração no céu. Então, existem os irmãos, os anjos, que servem aos que estão lá, sim ou não? Muito bem. Isso tem semelhança com alguma coisa? Com o quê? Com a igreja. Então, se lá todos estão a serviço do reino, porque aqui existem só os servidos. Eu vou lá só para escutar. Todos nós estamos a serviço do reino. Mas isso significa que eu tenho que sair fazendo algum trabalho na igreja? Não. Mas isso significa que você tem que servir ao Senhor na terra. Eu sirvo. Eu vou para a igreja, eu jejum. Eu tenho uma jovem que eu assisto ela há alguns anos, 6 anos. Na vida espiritual dela, e ela fala assim para mim:
Fabi, eu oro, eu jejuo, eu subo um monte, eu faço campanha, eu acordo na madrugada para orar, eu faço tudo certinho, eu leio a Bíblia, eu escuto pregações, aonde tiver ali um manto de mistério, eu estou lá. Mas Deus não atende o meu pedido. Eu quero casar. E aí eu falo para ela, mas tudo que você está fazendo é um acúmulo para o reino. Quando você muda a figura de que eu faço para ti, Deus, e tu fazes para mim, é palha. A intenção é para si mesmo. Mas quando eu faço para o Senhor, e espero que o Senhor apenas anote no meu memorial, porque o que eu faço para Ele é com entrega de coração, é com alegria, é com intencionalidade de, pelo menos, sentir que o Senhor sorriu para mim do seu trono. É aí que as demais coisas me são acrescentadas. E nós estamos vivendo uma inversão de valores. Eu faço e recebo. Eu planto e logo colho. Quem disse que a tua plantação, você vai colher? Fabiane, você está contradizendo a Bíblia. Ué, mas Abraão não plantou? Isaac não continuou? Mas quem colheu foi Jacó? Deus não mentiu. Ele disse, vou te dar, mas não necessariamente diretamente para você, mas para os seus filhos ou para os filhos dos seus filhos. Mas Deus não abandonou a sua geração e Ele cumpriu em você aquilo que Ele prometeu. Então, quando servimos ao Senhor, o nosso servir tem que ser uma entrega espiritual. Uma entrega de amor. Uma entrega de cuidado para com Deus. Eu sou muito observadora. Então, observo os irmãos que estão sempre ali ao lado dos pastores. Então, eles os servem. Água, traz pedestal, tira pedestal. Vai lá, pega o baldinho, pega o paninho. O pastor vai para lá, corre atrás dele. Então, existe um cuidado com o casal sacerdotal da igreja. E você serve o casal sacerdotal da igreja, creio eu, que não é para você se tornar alguma estrela no ministério deles. Mas é que para com eles vocês sejam recebidos em oferta agradável na glória de Deus. Então, quando você olha para essa ação terrena, é simples, muda a figura. Põe ali Jesus e o Espírito Santo. É a mesma entrega? É a mesma dedicação? Ou a figura muda? Eu estou fazendo aqui, ó Deus, tu sabe a minha necessidade. E essas são as obras que serão julgadas. Aquilo que você fala, aquilo que você pensa, aquilo que você deseja, aquilo que você acessa na internet, aquilo que você deseja contra o teu irmão, a tua ambição, o teu serviço hipócrita, tudo será exposto, ainda que salvo. E tudo tem consequência, até no céu. E o sistema organizado do céu, ele vai dizer para a gente que tem o Senhor no alto e sublime trono e tem as pessoas que o servirão mais próximas. Aí aqui a gente começa a entrar na aula. Então, nós temos aqui a igreja, e vamos sempre usar a figura da igreja, ok? Eu trouxe uma novidade para os jovens e adolescentes que ficam sempre esperando algo extraordinário de mim. Depois. O Senhor está no trono. Tem aqueles que vão ser... Aí nós somos a igreja arrebatada. Tem aqueles que o servirão mais de perto, que estarão pertinho.
Tem aqueles que vão estar mais ou menos pertinho, estão mais ou menos até o meio da igreja. E tem aqueles que estão lá no final. E tem aqueles que insistem em ficar lá atrás, batendo papo, sei lá, fazendo o quê. E vocês sabem que a Nova Jerusalém é um grande cubo, certo? Não, cubo não. Como é que é o nome, marido? Não, é cúbica, né? E ela é vertical. E quem está lá no topo? O Senhor. E ela é cúbica, ela é vertical. E aí vamos para a organização desse grande lugar? Deus, aqueles que de todo o coração serviram, aqueles que dentro das suas possibilidades o serviram, aqueles que fizeram uma boa obra, aqueles que só receberam e os que ficaram lá atrás batendo papo. Rasgou? Tem um negócio aqui, tem uma etiqueta. Olha, é novo. Foi para Deus. Gente, isso aqui fica lá no meu armário, mas é difícil de tirar a etiqueta, porque quando eu provo e não gosto, eu passo adiante. Muito obrigada. E existem aqueles que ficaram lá atrás, aqueles que ficaram lá fora. Assembleiano fica lá fora, fazendo o quê? Sei lá. O batistano fica lá atrás, fazendo o quê? Sei lá. Mas isso conta. E vai contar nos juízos. Quer ver uma coisa que vai contar no juízo? Criança. Está vendo essa baixinha aqui? Se a mãe dela... Vem cá, linda. Se a mãe dela... Não, a tia é feia. Se a mãe dela... Se o ministério infantil... Se os pastores da igreja não entenderem que se não houver um investimento nela, correto, alinhado com o que Jesus disse, todos serviram de pedra de tropeço para ela. Sabe o que Jesus fala quando você é pedra de tropeço para a criança? Melhor que amarre, ó, e se mate. Então, toda a sua obra importa. E tudo será apresentado. Então, vamos refletir na aula de hoje, com essa breve, rápida, longa, mentira, introdução. Lembra
Aí tu pensa, nossa, meu Deus, foi para o inferno. Eu tinha uma promessa, porque desde menina, 9 anos, eu te falei, né? Já de pequenininha, eu tinha uma promessa de que meus pais serão salvos. E era loucura, porque muitas vezes eu chegava como criança, ajoelhava no banco da igreja para orar, e eu ficava ali chorando, porque minha mãe estava endemoniada, quebrando as minhas coisas e queimando a minha casa. E eu corria para a igreja. E ninguém sabia. Valorizem as crianças. E eu, como criança, ali chorei. Criança, 9 anos, 8 anos, 9 anos, chorando. Senhor, ela está queimando as minhas coisas. E Deus falou que ia salvar esses 2. Na minha mente, inconcebível. E eu orava, e eu implorava, Senhor, salva meus pais. Chegou um momento que eu cansei. Mas a promessa ficou de pé. E nos 45 do segundo tempo, o Senhor me deu uma experiência. Meu pai ficou com miocardite. E um belo dia, na madrugada, eu levantei com a Marjorie mandando sair. Sai, 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 sai. E eu e Marcelo prontamente nos apresentamos. O que está acontecendo? Ela disse assim, há um homem que fala assim, Jesus está vivo. É verdade. O Senhor está vivo. Tu é o Senhor. E ele está quase morrendo, mãe. Ele está muito doente. E ele fala sem parar, Jesus está vivo. O Senhor está vivo. Tu é o Senhor. Oh, Jesus, o Senhor está vivo. E ela repetia aquilo com medo da situação da pessoa enferma falando na cabeça dela. Eu entendi que alguém estava tendo uma experiência sobrenatural. Eu sabia quem? Não. Nós oramos pela Marjorie, abençoamos a Marjorie. E eu falei, Senhor, o Senhor já nos fez saber. O Marcelo repreendeu todo medo. E o Senhor nos fez saber, amém, glória a Deus. E ela foi dormir, porque cessou. Quando eu falei para ele, o Senhor nos deu a saber. Dá a ela o sono tranquilo. No dia seguinte, a Marjorie acordou passando muito mal, com muita febre, com muito vômito. E eu, ao invés de entender que aquilo foi resultado de uma experiência sobrenatural, nossa, minha filha está passando mal, vamos para o hospital. E eu entrei no Uber, o Marcelo estava no trabalho, fui com ela para o hospital, passando mal. E minha irmã me ligou. Meu pai passou mal a madrugada toda, com falta de ar. E nós estamos entrando no hospital. E naquela hora, eu sabia, vai morrer. E eu ainda estava me deslocando para a emergência com Marjorie, dentro do Uber ainda. Eu avisei o Marcelo e eu recebi de novo a ligação. Nosso pai morreu. E o motorista do Uber ficou meio sem entendimento, porque eu levantei a Marjorie do meu colo e falei, chega para lá. E aí eu falei, bendito és tu, Senhor. O Senhor me deu, o Senhor me honrou e o Senhor levou. Ele morreu com salvação. Ele teve uma vida torta, uma entrega irresponsável, uma paternidade ruim, se regenerou no final, mas a entrega foi, se você for calcular, foi péssima. Só que o Senhor salvou. Me digam, haverá galardão no céu para ele? Não.
ele é parte do grupo que fica lá atrás, que fica lá fora, que fica em casa. Então, o grupo que está aqui, e nem era parte do estudo, o grupo que está aqui, os pastores estão, responsabilidade, vamos ter unção, vamos ter reverência, vamos ter entrega, até com o próprio ministério que está do lado deles, braçalmente. E não há santidade de vida. Não, eu tenho responsabilidade, mas a santidade de vida não está lá. Vai estar junto com meu pai. Você vai ser julgado para estar junto com aquele que nada fez. Olha a responsabilidade da sua entrega na tua igreja, no teu ministério, na tua vida. Aqui já falei, porque serão... Cadê? Lê para mim. E lá vai ter a galera que foi responsável da igreja e que nem ouviu o chamado do Senhor. Porque o Senhor ainda tem a galera da igreja que ele fala, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Vocês que praticam a iniquidade, eu falei sobre a iniquidade para vocês. Condenação junto com o diabo, junto com o falso profeta. E é eterna. Todos os caminhos levam a Deus, sim ou não? Eles ficam com medo de me responder. Todos os caminhos levam a Deus, sim ou não? Será? Após a morte, segue-se o... Após a morte, segue-se o... Nós queremos que todos trilhemos um único caminho que leve a Deus, que é o caminho da salvação em Cristo Jesus. Esse é o caminho que todo mundo pensou quando disse que não. Todos os caminhos não levam a Deus. Todos os caminhos não levam à salvação em Cristo Jesus. Mas todos os caminhos desaguarão diante do Senhor. E o Senhor vai dizer, tchau. Porque após a morte segue-se o juízo. Então ele vai, tchau. Você esteve na presença, mas não se manteve nela. E foi para o seu lugar de condenação. Fabiane, por que a aula está tão esquisita hoje? É para me dar medo? Ora, bolas. Senão não era juízo, né? Então, vamos lá. A dúvida é, em que circunstâncias nos encontraremos com ele? Para a salvação ou para a sentença de juízo? Então, não, todos os caminhos não levam à salvação em Cristo Jesus. Sim, embora eu passe por todos os caminhos inconsequentes, eu me arrependerei diante dele e não haverá mais chance. Porque o juízo não é final. Se eu vou passar por um juízo final, para que não haja dúvida aqui nessas interrogações em cima da cabeça de vocês. Se eu vou passar por um juízo final, houve um primeiro juízo, sim ou não? Sim. E Paulo diz, após a morte segue-se o juízo. Então, eu vou ser ajuizada diante de Deus, de Jesus, eu vou ser ali, olha, entra. Eu vou passar por esse estágio. E no juízo final, aquele que está no lugar de tormento, vai passar aqui com o que a gente acabou de ler e vai para o lugar de fogo, enxofre e tormento eterna. Esse juízo final é apenas e exclusivamente para expor a sua sentença. Assim como nós passaremos pelo julgamento das nossas obras.
Muito bem. Já falei. Isso aqui é o seguinte. Deus, quando Ele tiver os santos diante dEle, Ele vai iniciar ali, Jesus, né? Ele vai iniciar ali o nosso julgamento das nossas obras. O salvo vai ser julgado pelas obras, eu falei no início. E aí você tem duas formas de se justificar. A desculpa de que ele é Deus e que ele não te entende, então a gente tem Jesus ali como seu juiz e não advogado. E tem a tal da lei que eu cumpri. A lei salva? A lei salva? Quem salva é Jesus. Mas vai ter gente que vai usar a lei. Eu não matei, eu não roubei, eu não furtei, eu não adulterei, eu não. Mas acontece que se você for se basear na lei, você terá que ter cumprido toda a lei. É por isso que temos a graça. É por isso que temos Cristo. Porque agora vivemos em Cristo. Então, nós temos que ser julgados em Cristo. A lei não veio para salvar. Vocês sabem para que serve a lei? A lei serve para apontar o nosso pecado, o nosso erro. Ela vai dizer assim, fofoqueira, mentiroso, fornicador. A lei aponta o pecado. O trabalho da lei é apontar o nosso erro. E, a partir desse apontamento, nós nos arrependermos do pecado. Nós nos arrependermos da nossa condição e nos voltarmos para Cristo. E aí vem aquela famosa frase que os outros usam e me deixam enlouquecida. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Por que me deixa enlouquecido? O contexto está errado. A letra, a lei, mata o meu pecado. Ela aponta, me constrange, mata aquilo que está errado em mim. E quando eu vou para Cristo, o Espírito me vivifica. A lei tem que me matar todo dia, aquela letra, para que em Cristo eu seja sempre vivificado. Tá? Então, está todo mundo com medo, pastor, todo mundo me olhando com uma cara de assusto. E aí, olha só, Jesus veio e cumpriu toda a lei, certo? Aí tem uns cabras aí que encheram o saco dele. Aí ele falou, ai, cabra, eu vou dificultar para a tua vida agora, quer ver? Tu adultera? Sim ou não? Fala alto, adultera? Mas se tu olhar para a garota ali, ó. Oh, meu Deus! O que acontece contigo? Além de ficar sem olho. Jesus contabilizou como adultério. Tem noção que, além dele ter cumprido a lei, ele deu uma incrementada nela, ele salgou mais ela? Porque agora não importa se eu pratiquei de verdade. O que importa foi a intenção que eu tive, eu tenho no meu coração. Eu não matei. Eu nunca matei. Mas tem uns assassinatos que eu praticava na minha mente que só Jesus. Eu sou colérica, gente. Colérico pratica uns negócios doidos no cérebro. Pensa que isso não está contabilizado. Eu já sou réu de assassinato. Tem noção?
o fato de eu não fazer, mas eu pensar bonitinho nos requintes e detalhes, me lascou. Estou lá anotadinha. Então, a lei não salva, mas ela me aponta. E Jesus piorou o negócio, dizendo que botou no coração, me lasquei. Tu lascou não, né? Cuidado com o teu olho. Então, a lei não salva. Aí nós temos os 2 tipos de julgamento, para fechar esse negócio. O julgamento das obras e o julgamento final das obras dos ímpios. Aqui são para os ímpios. O final significa que já teve um prévio? Sim. Após a morte, segue-se o juízo. Então, aqui é a sentença final, onde o Hades e toda a galera condenada, e Satanás, e etc., vão para o lago de fogo e enxofre. Agora, aqui, meus amores, quem sabe o que é galardão? Antes de eu chegar lá, por favor. O julgamento não é para o salvo, o julgamento final. Mas para as suas... Ah, não, isso aqui não. O julgamento dos salvos. O julgamento não é para o salvo, mas para as suas obras, que eu já fiz uma grande explanação sobre ela. As obras realizadas em nome de Jesus serão provadas pelo fogo. E haverão galardão ou detrimento. E teremos níveis diferentes de galardão. Deixa eu puxar aqui. Muito bem. Conforme eu disse no início, Deus é organizado em suas coisas. E Deus, ele tem ali o galardão e tem o detrimento. Então, Deus, com a sua infinita justiça... Vem cá, cabrinhas, vem cá. Encosta aqui. Afasta, afasta. Fica tu com a cruz aqui. Aqui, vira para frente, bonito. Os outros te verem. Aí Deus vai chegar e vai dizer assim, meu livro memorial do Mateus. E ele vai julgar as obras do Mateus no fogo. Vai ter o fogo e Deus vai lançar as obras desse camarada aqui no fogo. E a obra dele vai passar, quando ela queimar, ela vai ter que ser como ouro, como prata, como pedra preciosa, como madeira ou como palha. Aí o Mateus conseguiu ali ficar nas obras boas, né? Que aí ele ganhou ali ouro, prata e pedrinhas preciosas. Aí o Senhor entregará a ele esse galardão que a gente não sabe como ele é. Ah, é coroa, é pedrinha, sabe? Não. É o galardão. O Senhor entregará a ele um prêmio da carreira dele. E, a partir daí, tem o nível que ele vai estar com Deus. Qual a camada de proximidade ele estará com o Senhor? Aí, e como é que é teu nome, Ivan? O Samuel foi provado no fogo. E eis que é madeira e palha. Samuel vai ganhar galardão? Ele vai ganhar o quê? Detrimento. O que é detrimento? Em detrimento às preciosidades que ele ganhou, ele nada levou. Mas ambos estão salvos. Então, Samuelzinho bonitinho vai ficar no nível mais baixo. Senta aí. Vai ficar no nível mais baixo que Mateus. Entende isso? E aí ela já avançou ali no meu ministério. A outra tá, vem cá, ô varoa. Eu profetizei não, né? Não pode dar. O teu galardão é teu, tu não pode dar. Porque é do teu memorial, é da tua obra. Ele aqui está lá,
Está felizão, está salvo, está bem na fita, está salvo. Mas se ele não tem isso aqui, ó, a cola em Deus, ele tem a presença. O apóstolo está aqui, ele não está presente para a igreja? Sim ou não, gente? Mas quantos estão colados ali nele? Só se poçar. E ministerialmente, quem anda colado nele? Quem entendeu a visão está colado nele. É a mesma coisa lá. Deus, aí vem as camadas, vem Mateus, vem as camadas e ele está lá com quem? Ele está acima dos que ficaram lá atrás, ficaram lá fora, ficaram em casa, não foram salvos. Assim, foram salvos na rabeta. Está lá, pertinho. Um andar acima. Ele está em tempo de mudar. Ele pode se juntar a ele? Ótimo, obrigado. Então, nós temos níveis diferentes de galardão também. Quer ver? Os mártires. Você morreria aqui se um desses cabras aí do comunismo, do islamismo, dos ismos, impusesse a você a morte por amar Jesus? Fala alto, varão. Isso. Mas sabe o que eles fariam antes para você negar Jesus? Ela, para que você sentisse dor, porque seria mal com ela. Iria torturar o seu psicológico, porque estaria torturando o físico dela. Segue firme. É isso aí. Você cederia ao homem do pecado? Em amor por ela, você cederia ao homem do pecado? Morreria. Mas ele ainda tem uma chance para você. Ele vai pegar o seu filho pequeno. Morreria? Qual o galardão dele? Sabe o que o Senhor fala? Que os mártires reinarão com ele. É como se fossem os ministros, os evangelistas que estão aqui administrando com o pastor. Qual foi a dor que ele passou para ter o tão grande galardão? Aí eu já ouvi assim, Fabi, eu posso ficar sem galardão? Aí você está arrumando problema. Aí tu vai ficar lá no nível lá de baixo, assim, marido! E o marido, mulher! Pensa, varão. Pensa, varoa. Pensa. Descontraindo um pouquinho, que vocês estavam muito tensos comigo. Deus me livre. Obrigada, varão. Então, existem níveis diferentes de galardão. Tá? É o que vai determinar a sua proximidade no reino. Gente, eu estou com uma hora apertada. Posso? Pode? Julgamento final. É o julgamento para todos que não provaram da primeira ressurreição em Cristo. Vai acontecer no reino milenar. Após o reino milenar. Que é quando aquele versículo anterior, que Satanás, os demônios, o anticristo, serão lançados no lago de fogo e enxofre. A consciência os acusará e a palavra os julgará. Assim como nós teremos a nossa consciência nos condenando, vai ser bem assim, ó. Fabiane, você matou? Sim.
quando eu quis que 11 morressem. Sim, entende isso? Eu vou estar... Não, mas a minha consciência vai estar botando para fora. Fabiane, você roubou? Não, sim. Quando eu peguei aquele chiclete, quando eu era pequena. Você, corporeamente, pode dizer uma coisa, mas a sua consciência vai abrir a sua boca e vai te fazer confessar. Não tem escape. Nem para vocês, nem para mim e nem para os do juízo final. Então, cuidado, boquinha, com o que fala. Cuidado, olhinho, com o que vê. Porque Deus está te vendo. O pastor pode estar acreditando que você é um excelente evangelista. E aí ele vai estar lá no céu e ele está, glória, vai passar todo mundo de Betel. E aí ele vai ter surpresa. Não faça isso. Honre seu ministério, honre seu pastor, honre Cristo. A consciência julgará. Quem não for achado no livro da vida será lançado no lago de fogo e de enxofre, que é a segunda morte, morte eterna. Isso aqui, como assim não será encontrado no livro da vida? Lembra, reino milenar, remanescentes, morreram crendo em Jesus. Vai levantar com essa galera aí, tá bom? Então, lá no juízo final, quem não foi encontrado? Você foi esperto. Teu nome está aqui, passa para cá. É a separação que Deus vai fazer dos bodes e das ovelhas, no juízo final. Igualmente no céu, que temos os níveis de galardões e de intimidades e de proximidades, nós temos os níveis diferentes de condenação. O que significa isso? Significa que alguns vão... tem níveis. Você sabia que tem níveis no inferno? Fala alto que eu... Mas você sabia que existem níveis de sofrimento hoje no Hades? Sabia? Alguém sabia? Quem sabia? Levanta a mão para dar glória a Deus comigo. Menos a Micaela e o Marcelo. O pastor sabe, ele sabe. Muito bem. A Bárbara, existem, e eu tenho, rápido, a mesma experiência que eu tive em saber que meu pai, nos 45 do segundo tempo, eu fui criada meio que misturado entre minha mãe e minha avó. Minha avó era da igreja Deus é Amor, pastor. Aí nós tínhamos que ir com ela, né? Aí pensa em você 2 horas de joelho. Glória, 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 glória. De joelho, 2 horas. Eu quase que eu não aguentava, mas tinha que ficar. Pensa, devota, certinha, dizimava, ofertava, orava, tinha os compromissos dela com Deus, mas ela fazia assim, ó. Me presta essa cadeira aqui, Matheus. Pensa que isso aqui é aquela caixa d'água, a menorzinha de amianto. Ela botava os mantimentos aqui dentro. Aí ela botava assim uma colcha. Da hora que acordava, a hora que ia dormir. Ela decidia se eu e a minha irmã mais velha íamos comer ou não. Crente, devota. Quando ela decidia, ela levantava, abria a caixa, escolhia um arroz. Todo dia. E dormia do lado da caixa. E aí, ela internou e morreu. Aí veio minha mãe.
Eu vi quando a minha mãe morreu. Deus me mostrou. Aquilo já ficou esquisito no meu cérebro. Deus me mostrou. Não podia ser, mas enfim. Ela disse que via a minha avó sendo pega do pé, ela deitada assim na maca. Ela viu levantar, o espírito dela levantando do pé para a cabeça. É como se o anjo viesse. Me empresta a boneca aí. Peraí, não vem correndo atrás de mim, não. Ele pegou, ela disse que foi assim, ó. Ela viu isso. Ela estava lá fora, na recepção, e a minha avó dentro da emergência. Ela disse que viu isso, ó. Pensa você ser levado assim. Você pensa que vai ser levado com um anjo bonito, né, coral, aquela coisa maravilhosa, fantástica, e você ser pego assim. Aí eu, crente, salvou. Eu, crente, falei, Deus, que negócio é esse? E ela afirmava categoricamente isso. E minha avó morreu às 21h30, pastor. E às 21h30 passou um vento na minha casa. Eu e minhas irmãs pequenas sentimos, e eu, na hora, mãinha morreu. E foi. Aí Deus, eu falei, Deus, que negócio é esse? Eu vou de pé para a cabeça, que é isso? Está salva ou não está salva? E o Senhor me mostrou, pastor. Minha avó morreu com câncer no estômago. Então, o Senhor me levou num lugar árido. Olha isso. Associação do estômago com a comida. O Senhor me levou, era um lugar... Sabe o sertão do Nordeste, que tem aquele chão todo ressecado e quebrado? Eu dormindo, eu saí num lugar assim, era descampado, só era isso. Aí eu senti o varão do Senhor para trás de mim e falar, anda. E eu comecei a andar. E conforme eu ia andando, eu sentia o cheiro de enxofre, eu sentia o lugar ruim. E eu andando, e vinha alguém de lá. E ela parou, eu aqui. Para aqui, varão, por favor, vem cá, varão. Para aí na caixa. Aí. E ele mandou, para. Aí eu parei, fiquei... E olhei bem para ela. Detalhe, pastor. Quando eu a vi no estágio aonde tudo começou. Então, era como se ela fosse mais jovem. Ela tinha o cabelo em preto, ela morreu cabelo branco, ela morreu definhada. Mas ela estava forte. E eu olhei e mãe, tu tá bem? Mas que lugar é esse? E ela fez assim. Alisa a barriga. Ela fez assim, que isso? E aí, não faz isso não, varão, por favor. Ela levantou a camisa e me mostrou o ventre dela. Dá licença. E eu olhava aqui, e eram bichos. Sabe, tapuru? Eram muitos bichos. Na saúde, a gente chama de miíase. Tá? Era muita miíase. Aí vocês pensam no tapuru, mas é miíase. Estava lotado aquilo, comendo, e eu não tinha permissão de aproximar. Mas o que é isso? Ela fez assim, baixou a camisa e voltou. Obrigada. Ela estava em um lugar deserto, árido, solitário, sendo comida de bicho no estômago, e até ainda agora eu não tinha associado com ela sentada na caixa de comida. Ela morreu de câncer de estômago. Crente, apartai-vos de mim. Eu não conheço você. E ela já recebeu o primeiro julgamento. E lá no final, eu a verei sentenciada definitivamente.
Então, ela está num nível de solitude, de sequidão e de comida de bicho. Então, existem, sim, níveis no inferno. E as pessoas serão distribuídas segundo as suas obras. Crente enfrentou minha mãe para levar a gente para a igreja. Que eu falava, eu sou crente, eu com 5 anos de idade, eu falava, eu sou crente. O que é crente? Não sei, mas alguém fala na minha cabeça que eu sou crente. E ela teve a missão de me levar para aquilo que Deus me chamou. Mas ela não completou a boa obra. O que vale eu estar aqui diante de vocês? Ai, vocês são sábios. O que vale isso para ela? Não vai contar. O juízo da tua obra é muito sério. É muito sério. Então, existem, sim, níveis. Existem níveis. Desculpa, marido, eu não li. É que foi para um caminho. Sabe, gente, para fechar aqui. Deus tem as obras indestrutíveis. E as obras destrutíveis foi o exemplo aqui que Samuel e Mateus fizeram comigo. Cabe a nós escolhermos aonde vamos estar. As obras indestrutíveis são... Isso vai muito pelo tabernáculo, tá? Ouro. Tudo que é ouro remete a Deus. Você jejuma para quem? A Deus. Você chora aos pés de quem? Em adoração, não é em petição. A Deus. Essas são obras. Você morre por amor a quem? Tudo que você faz para o Pai, que você diz que faz para o Pai, vai ser provado no fogo. Se virar ouro, tudo bem. Se virar palha, não foi para Deus. Não foi para Deus. Prata remete a Cristo. Olha, ouro é para Deus, prata é para Cristo. É a humildade no servir. É a humilhação diante do Senhor, da potente mão de Cristo. É o reconhecimento da sua obra. É a intimidade com Ele. Cristo, você teve essa real intimidade, você teve esse real compromisso, vai passar no fogo. Vai ser prata ou madeira. E as pedras preciosas. As pedras preciosas remetem a quem? Falamos do Pai, ouro. Falamos de Cristo, do Filho, prata. E as pedras preciosas remetem ao... Não há, de forma alguma, perdão para quem se levanta contra o meu espírito. Pedras preciosas. Você teve um testemunho sólido de fé? Você realmente está aqui por Cristo? Você realmente está aqui porque você foi convencido pelo Espírito Santo da justiça, do pecado, do juízo? Você realmente está aqui por isso? Se não, você está blasfemando contra o Espírito. Olha quantas coisas somos réus de juízo. Olha quantas coisas. Trabalho, honrar o Senhor com o seu trabalho, com as suas finanças. Honrar o Senhor com a sua faculdade, honrar o Senhor com o seu voto. Tudo isso remete ao Espírito Santo. Porque é Ele que te convence da justiça, do pecado e do juízo. Pedra preciosa.
obedece. As destrutíveis, sabe? Eu me vi muito na madeira. Eu sei. Eu faço. Eu sou bem melhor. Porque o colérico é isso, né? Até ele entender que ele é mau e que ele tem que dominar a si próprio, ele se ferra aqui na conta com Deus. Você sabe? Tem outra pessoa que também sabe. Você pode, você faz, tem outro também. Dê espaço. Ninguém aqui é melhor que ninguém, mas existem pessoas que fazem coisas melhores que as outras, que é o que o apóstolo fala das ferramentas, mas não quer dizer que o fato de eu ser ferramenta aqui para te ensinar algo hoje, não fique limitado a mim, porque o objetivo é você olhar para mim e falar, caraca, eu quero porção dobrada e também vou ser instrumento. Vou estudar, vou me preparar, vou me apresentar para a pastora e para o apóstolo. Não é estar limitado a mim, não é estar limitado à pastora, não é estar limitado ao Marcelo e aos demais irmãos. Nós estamos aqui sendo espelho para vocês também subirem aqui e fazerem obras maiores. É isso. E a palha, quando eu busco o meu próprio interesse, quando eu tenho ausência de estabilidade, quando você, que quer reconciliar com Jesus? Aí vem aqui. Aí daqui a 6 meses, que quer reconciliar com Jesus? A mesma pessoa vem aqui. Aí daqui a mais 3 meses, que quer reconciliar? Cara, eu vou bater na tua cabeça. Porque não é possível. Que instabilidade é essa? Como você não consegue entender o Deus que você serve? Tu é réu de juízo, cara. Seja estável. Seja forte. É fácil? Pensa. Fome. E muitas vezes a gente tinha que comer o que estava estragado no fogão. Porque não tinha geladeira. Deus é amor, lembra? Na época era pecado. Eu abandonei? Não. Vocês avaliem se por muito menos... Ai, estou tão triste. Vou falar com a pastora, dá mais não. Palha. E ninguém aqui está aqui para fazer serviço. Leva o nome de servo? Leva. Mas todos aqui são reis, sacerdotes. Então, se você está no banheiro, se você está com a criança, se você está no púlpito, se você está na mídia, se você está na porta, no estacionamento, você está fazendo algo de excelência para o Senhor. Você está fazendo o que o Senhor, naquele momento, te colocou para fazer. O apóstolo falou um negócio aqui uma vez sobre a dificuldade do servir, sobre o fato dos banheiros, das crianças, do estacionamento, e ele fica aqui reincidentemente falando do servir. Ele deveria estar fazendo isso? Aí ele falou, eu vou ser obrigada a botar todo mundo para começar pelo banheiro. Quando eu cheguei aqui, foi a primeira coisa que eu fiz, vou para o banheiro. Botei uma calça nova, um sapato novo, fiquei lá na porta do banheiro. Aí tem uma jovem aqui, não vou botar ela não. Que ela ia lá, eu falava, meu amor, para de beber água. Aí ela voltava de novo, menina, pelo amor de Deus. Por que a tia foi chata na porta do banheiro? Porque eu me arrumei toda, me maquiei toda. Maquiei, gente. Para fazer o quê? Para limpar o vaso. Porque eu estava fazendo para quem? Para Jesus. Eu estava servindo vocês, na pessoa de vocês, a Cristo. E a minha indignação ali, o meu fervor colérico era assim, como você
dá mais valor a ficar aqui no banheiro olhando para o espelho, a ficar lá dentro adorando o teu Deus? Como você, adolescente, está correndo aqui igual maluco e não está do lado do teu pai, da tua mãe, prestando culto a esse Deus? Volta, diz para tua mãe que eu te mandei voltar. Por quê? Porque, mãe, não seja pedra de tropeço. Estamos brincando de ser crente. E Deus vai pegar o livro memorial e vai julgar. Queira ser ouro, prata e pedra preciosa. E eu nem vou olhar mais para o slide, porque agora já avançou e o recado já foi dado. Obrigada a minha oportunidade. A paz, Igreja do Avivamento, você acabou de assistir uma poderosa palavra que veio do coração de Deus para a sua vida. E se você foi edificado, eu te peço, deixe o seu like, comente e compartilhe. E se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e ajude-nos a espalhar o fogo do avivamento para o Brasil e as nações. Deus te abençoe.